Boa noite, pessoal. Tivemos um pequeno problema técnico aí com a conexão, então a gente vai começar de novo. Eu sou o Renan Lira, sou do Departamento de Cabeça e Pescoço aqui da Camargo Cancer Center. Estou aqui com a doutora Joilma, que é do Departamento de Endocrinologia. E a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo sobre o câncer de cabeça e pescoço. Lembrando que julho é o mês voltado para a atenção ao câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. E hoje, no dia 27, é o Dia Internacional de Atenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria falar algumas coisas, algumas generalidades sobre essas doenças, para que vocês possam entender melhor e tirar suas dúvidas com mais propriedade. A cirurgia oncologia de cabeça e pescoço é uma especialidade que trata tumores que estão localizados na boca, na garganta, no pescoço, né, como um todo, nas glândulas salivares, na tireoide, também na face, nariz, cavidade nasal, nas cavidades dos olhos. Então, na verdade, é um grande grupo de doenças que a gente coloca sob esse mesmo nome, mas que são doenças diferentes, cada uma com suas propriedades. Hoje, os temas que a gente selecionou para discutir com vocês e tirar as dúvidas são basicamente as inovações no tratamento do câncer de cabeça e pescoço e câncer de tireoide. O câncer de cabeça e pescoço, os grandes vilões, os grandes fatores de risco são álcool e cigarro, acho que muita gente já sabe disso. O cigarro é provavelmente o maior vilão associado aos tumores de cabeça e pescoço. Temos um outro vilão mais novo aí na história, que nos últimos 10 anos tem ganhado importância, que é o vírus do papiloma vírus humano, o vírus do HPV, que já é um velho conhecido dos ginecologistas, dos tumores ginecológicos, e também tem ganhado importância nos tumores de garganta, de cabeça e pescoço. Falando de inovação, a gente poderia detalhar um pouco mais, principalmente inovações cirúrgicas, como a cirurgia robótica, a monitorização de nervos, inovações em relação ao tratamento com quimioterapia, como a imunoterapia, também inovações em radioterapia. Vou esperar aparecer as dúvidas e a gente pode se aprofundar um pouco nisso. E aí a doutora Joilma, vou passar a bola para ela aqui para ela falar um pouco sobre câncer de tireoide. Hoje vocês que são os repórteres e hoje nós estamos à disposição para esclarecer alguma dúvida e também para comentarmos algum evento que já esteja acontecendo. O tumor de tireoide, que a endocrinologia trata junto com a cabeça e pescoço, são os tumores de tireoide e de paratireoide, que são mais raros, mas o tumor de tireoide, ele é o tumor mais frequente de cabeça e pescoço. E ele é um tumor que está tendo um maior número de diagnósticos nessas últimas décadas. Ele tanto tem crescido o diagnóstico em nódulos pequenos, menores que 2 centímetros, que são vistos através de ultrassonografia, e o ultrassom, ele é um exame que está na mão de praticamente todos os pacientes. Todos os médicos utilizam o ultrassom para prevenção ou para acompanhamento de alguma patologia, e não só o ultrassom de tireoide vem mostrando essa incidência mais de nódulo. Às vezes nós estamos fazendo alguma prevenção cardiovascular, fazemos um Doppler de carótida e é notado a presença de nódulo, ou algum exame de imagem de cabeça e pescoço, tomografia, ressonância, e no laudo vem um nódulo de tireoide. Os exames também mais específicos, como o PET scan, também vem como achado nódulo de tireoide. E por isso que é comum que nós conheçamos alguém no nosso dia a dia, um irmão, um primo, um vizinho, que nos conta que tem ou nódulo ou doenças de tireoide. E Renan, chegou uma pergunta já que não disse o nome. Doença na tireoide, tipo hipotiroidismo e hipertiroidismo, podem virar câncer? Tanto o hipo como o hipertiroidismo são doenças que estão ligadas ao funcionamento da tireoide. Então, o hipotiroidismo, a principal causa de hipotiroidismo é a tireoidite, é uma doença autoimune, e as doenças autoimunes, elas levam a uma mudança nas células da tireoide. Então você pode ter áreas de hipertrofia, áreas de fibrose, áreas de atrofia, mas são doenças de funcionamento. O hipertiroidismo, um dos tipos de hipertiroidismo é a doença de Plummer, que é um nódulo de tireoide autônomo. Tanto a doença de Plummer, ela tem uma baixa incidência de associação com tumor,
mas pode existir, muito, muito raro. E a tireoidite de Hashimoto, ela tem uma incidência de associação com tumores malignos de tireoide. É raro também, mas existe uma frequência maior de tumores de tireoide na tireoidite de Hashimoto. Chegou mais uma pergunta aqui. A Mariana está perguntando: doutor, tenho 2 nódulos, um de cada lado da tireoide. Eles podem se transformar em tumores malignos? Existe uma recomendação para acompanhamento? Bem, Mariana, nódulo de tireoide é uma alteração muito comum. Até metade da população adulta, se fizer uma ultrassom de alta definição, vai encontrar nódulo de tireoide. A grande maioria desses nódulos, pelo menos 95% deles, serão benignos, né? Há sim a recomendação para acompanhamento, porque o nódulo benigno, ele, por ser benigno, ele não quer dizer que ele não vai causar problema. Quer dizer, ele pode crescer, pode causar sintomas e ele pode até se transformar num problema cirúrgico. O risco de transformação, de um nódulo benigno se transformar no maligno, é extremamente raro, não é uma coisa esperada. Mas o que pode acontecer é que quem tem um nódulo benigno pode desenvolver um outro nódulo e esse outro nódulo pode ser maligno. Ou às vezes o exame que foi feito para determinar que aquele nódulo é benigno, por algum motivo ele não está 100% correto e depois a gente pode descobrir que aquilo que estava sendo acompanhado como nódulo benigno, na verdade se tratava de um tumor de tireoide. Também não é uma situação muito comum, mas que pode acontecer, tá? Então acho que quem tem nódulo de tireoide precisa acompanhar, fazer ultrassom pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, para ter certeza que aquilo não está se agravando de alguma forma e acabar perdendo o melhor tempo de tratar, caso seja alguma coisa um pouco mais séria. E tanto o médico como o ultrassonografista, eles detalham as características desses nódulos para facilitar esse acompanhamento que o Dr. Renan nos descreveu. Então, os nódulos que são mais císticos, que são mais bem delimitados, que têm um crescimento lento, são nódulos que nós acompanhamos com mais en passant. Já os nódulos que mesmo pequenos, eles em relação à cor da tireoide são mais pretinhos, com bordos não tão bem delimitados e que podem conter microcalcificação, são nódulos que o médico ele já entra com alguns exames complementares para tentar definir melhor o segmento deles. Chegou mais uma pergunta da Tati. Ela gostaria de saber a diferença entre um tumor encapsulado e o não encapsulado. Tati, essa pergunta ela é muito geral, então assim, cada situação é uma situação, é por isso que é muito importante que você e o patologista estejam em íntimo contato quando se tratando do paciente, porque as características histológicas do nódulo são muito importantes. Nódulos encapsulados ou não encapsulados da tireoide, essa é uma característica importante. O que eu posso falar para você de maneira geral é que os tumores não encapsulados, eles são mais mal delimitados e, consequentemente, eles podem mais facilmente infiltrar os tecidos vizinhos. Mas isso depende de muitos outros fatores e principalmente da característica principal do tumor, das células que compõem aquele tumor, mais do que da cápsula. Mas a cápsula é sim um fator importante. Quando o nódulo ele tem essa capacidade de invadir a cápsula, ele mostra que ele é uma doença um pouco mais agressiva e é considerado uma doença maligna. De uma maneira geral, os tumores que são completamente encapsulados tendem a ser benignos ou menos agressivos do que os tumores não encapsulados. E Suzane pergunta se o câncer de tireoide pode ter um fator genético. Nós temos os fatores genéticos e os fatores hereditários. Os fatores hereditários são aqueles que a gente costuma falar de familiar, de fator de risco familiar. E existem tumores de tireoide, que também são os menos frequentes, que são hereditários, que tem um padrão que nós podemos fazer a pesquisa do gene e fazer um aconselhamento com a oncogenética dos familiares de quem tem esse tumor hereditário. O genético já é um termo bem amplo e como a célula tumoral é uma célula que ela mudou a forma do seu gene funcionar, ou intrinsecamente no gene, ou por algum fator que modula ele, os tumores, eles são genéticos. Então, é um termo mais amplo.
E os tumores de tireoide, ele tem uma carcinogênese, um fator de risco que se crê que é a mudança dessa genética que faz essa incidência ser maior. Então, alguns contaminantes ambientais que estão sendo estudados e alguns já estão definidos, eles fazem uma modificação nesse nosso gene, provocando uma mudança na célula tireoidiana de hipertrofia, cresce, multiplica e provoca um tumor. Então, substâncias simples que são usadas para diminuir o efeito de incêndio dos produtos em computadores, em TVs, em cortinas, em assentos de carro, de avião, em tapetes, que são usados para retardar o incêndio. Essas são substâncias que têm um efeito carcinogênico na tireoide. Mas uma pergunta que é bem interessante, da Márcia. Eu costumo morder muito a língua quando mastigo, devo me preocupar? Acho que a primeira pergunta que vem mais para o lado dos carcinomas de boca, de garganta, sai um pouco do tema da tireoide. E é importante, eu acho que o que a gente pode fazer de mais importante nesse tipo de bate-papo é alertar as pessoas para as coisas que primeiro podem causar um tumor de boca, de garganta, e para os sinais que devem preocupar essas pessoas a procurar um médico. Então ela está perguntando se a mordedura constante, quer dizer, o traumatismo frequente na língua pode causar câncer. Como eu já falei, para o câncer de boca, de garganta, e consequentemente para o câncer de língua, o fator de risco mais importante é o cigarro, são o cigarro e o álcool, principalmente quando eles estão associados. Mas o traumatismo crônico da boca também é um fator de risco. Mordedura menos comum, mas, por exemplo, uma prótese dentária mal ajustada que está machucando a gengiva, é sim um fator de risco para câncer, é uma coisa que deve preocupar. Então, uma ferida que aparece porque você mordeu a língua e ela, depois de uma semana, 10 dias, ela sumiu, se resolveu, cicatrizou, essa não preocupa, realmente foi só um trauma. Mas se naquele local onde você frequentemente causa um trauma, você tem uma lesão que dura mais do que 2 semanas, 3 semanas e ela não some, você precisa procurar um médico, porque essa lesão sim preocupa e ela precisa ser melhor avaliada e eventualmente pode se tratar de um tumor inicial. Então, sempre que aparecer qualquer ferida na região da boca que não cicatriza de forma espontânea por 2 a 3 semanas, você deve procurar um médico especialista e mostrar aquela lesão, porque ela pode se tratar assim de uma coisa mais séria, eventualmente até de um câncer ou de uma lesão pré-cancerosa. Renan, a Miriam pergunta: câncer na região cabeça e pescoço tem possibilidade de voltar? Então, Miriam, na verdade, todo câncer, por definição, ele tem capacidade de voltar. É uma das características que definem essas doenças. Quer dizer, todo tumor, quando é tratado, ele pode recidivar. Alguns tumores com mais frequência, outros com menos frequência. Então, sim, os tumores de cabeça e pescoço, eles podem voltar. Por isso que a gente não fala, geralmente, em cura antes de um período que, na maioria dos casos, é 5 anos. Quer dizer, você teve um câncer por exemplo, um câncer de língua. Você foi tratado, foi operado, aquele câncer foi retirado. Você não tem mais a doença. Mas aquilo ainda não quer dizer que você está curado, porque aquela doença pode voltar, pode aparecer na língua ou até em outra parte do seu corpo. A gente só vai falar em cura depois de 5 anos, quer dizer, passou 5 anos, a doença não voltou, aí sim a gente tem segurança para falar para você, essa doença não vai mais voltar e você está curado. Até esse período você está sem a doença, mas não quer dizer que você está 100% curado, porque existe a possibilidade dela sim voltar. E nós temos outra pergunta de Cândida, que é uma pergunta muito bem-vinda, porque puxa também para o outro assunto dessa noite, que é de inovação. E inovação a gente entende como maneiras novas ou maneiras mais eficientes ou que completam as que já existem de tratar as doenças. E Cândida pergunta se já existem novos medicamentos para tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Existem sim, novos medicamentos estão surgindo a todo momento. A indústria farmacêutica ela sempre está procurando drogas que sejam mais eficientes no tratamento de câncer. A gente tem uma droga que é muito utilizada já há muitos anos, que é provavelmente a droga que ainda é a mais utilizada e a mais efetiva, que é a cisplatina. Mas existem outras drogas mais recentes que vêm sendo utilizadas, alguns até com algum sucesso. Por exemplo, uma terapia-alvo, que é chamada cetuximab ou Erbitux,
é uma droga que se equipara à cisplatina em algumas situações, então vem sendo bastante utilizada. E o que há de mais novo é a imunoterapia. Muito tem se falado aí na imprensa sobre imunoterapia. Já existem alguns dados mostrando que a imunoterapia tem um papel nos tumores de cabeça e pescoço, mas por enquanto ela só é utilizada quando a quimioterapia não funciona bem. Então a imunoterapia pode ser utilizada com taxas de resposta em torno de 20% a 30%, mas a boa notícia é que esses 20% a 30% dos pacientes que têm resposta, a resposta deles é bem duradoura, quer dizer, a droga ela é eficaz por um bom tempo. Então, existem sim drogas novas, a indústria está sempre melhorando. Como a Joelma falou, acho que eu queria aproveitar esse gancho para falar também de outras inovações em câncer de tireoide. Eu, como cirurgião, obviamente, sou muito entusiasmado com as inovações cirúrgicas e eu vou falar um pouco para vocês sobre a cirurgia robótica, que é uma das maiores inovações em termos de cirurgia na cabeça e pescoço. A cirurgia robótica ela já tem mais ou menos quase 20 anos de história, especialmente em outras especialidades, ela já é uma realidade como neurologia. Em cabeça e pescoço, nos últimos 10 anos, a gente viu um crescimento muito grande e hoje o robô é uma ferramenta muito boa, principalmente para os tumores da faringe, da garganta. Então a gente é capaz de hoje fazer cirurgias menos invasivas, com menos trauma ao paciente, com uma recuperação muito mais rápida do que o que a gente fazia antigamente com o uso do robô através da cirurgia transoral. Também podemos fazer cirurgia do pescoço com o robô. E o Secamargo, inclusive, é um pioneiro nesse campo, é o único serviço que faz cirurgia robótica de pescoço na América Latina, mostrando o caráter de inovação, de ciência, de ensino do Secamargo. Então, é uma outra possibilidade também usar o robô para cirurgia de pescoço, com a vantagem de você evitar grandes cicatrizes visíveis no pescoço. A gente usa uma cicatriz, usa um acesso que a gente chama de retroauricular, que o paciente, em vez de ter uma grande cicatriz visível no pescoço, ele tem apenas uma pequena cicatriz que mal é visível na região do cabelo. E aí, também aproveitando o gancho, eu queria que a gente me falasse um pouco sobre as drogas novas para tratar câncer de tireoide. Acho que existem algumas coisas, né, Joel? Os tumores de tireoide, eles são tumores, na sua maioria, de baixo risco. Então, o tratamento do tumor de tireoide, ele consiste primariamente nas cirurgias, que são as tireoidectomias, e que atualmente, com o número de doenças subclínicas, de diagnósticos em pessoas assintomáticas, nós temos também lançado mão de cirurgias parciais, de tireoidectomias parciais de tireoide. Esses pacientes, na sua maioria, são pacientes que obtêm um resultado excelente com a cirurgia, tanto a total como a parcial. Em alguns casos é complementado com a radioiodoterapia para aumentar diminuir o risco de recidiva da doença e também, com isso, melhorar a qualidade de vida e o tempo de vida. Em poucos casos de doença de tireoide e câncer, nós temos a doença à distância, que nós chamamos de metástase, quando aquele tumor ele vai alcançar algum outro órgão, como fígado, osso, pulmão, sendo mais frequente no pulmão, na tireoide. Nesses casos, nós ainda podemos lançar mão da iodoterapia, quando esses tumores eles respondem bem a essa terapêutica, e quando nós temos casos que essas metástases evoluem e não respondem de uma maneira eficaz à terapia com iodo, nós temos as drogas que nós chamamos terapia-alvo, que são usadas para tumores de tireoide, pensando na contenção desta doença e fazer que elas não evoluam para estados que possam levar o paciente a ter algum dano no órgão acometido. Por muitos anos nós tratamos a doença tireoidiana com cirurgia e com iodoterapia. É recente nós podermos ter para esses casos necessários essas novas drogas. E ao redor desses anos que tratamos com cirurgia, com iodo, no início, praticamente todos os pacientes nós fazíamos tireoidectomia total e iodoterapia após.
E a iodoterapia pode também causar algumas sequelas de salivação, de lacrimejamento, mas é muito eficaz na contenção dos tumores com indicação. Hoje, como já existem muitos estudos de acompanhamento, nós conseguimos selecionar melhor os pacientes que irão se beneficiar da iodoterapia. Então, o tratamento tem sido mais individualizado quanto ao tamanho do nódulo, a sua penetração local, a se tem doença à distância e assim selecionar o melhor tratamento para aquele paciente. Nós temos uma complementação da pergunta anterior que você disse, que é da Maria, que ela dá boa noite e disse: tumor de cabeça e pescoço tem cura. E é interessante, Renan, porque a cura nesses tumores que você estava falando tem muito a ver com o diagnóstico precoce e com a coragem de enfrentar o tratamento. Exatamente, assim. Quando a gente fala dos tumores de cabeça e pescoço, tireoide, como a Gilma falou, é um pouco diferente. Na verdade, tireoide, a maioria das doenças ela é inicial e a gente consegue taxas de cura acima de 95%. Quer dizer, a grande maioria dos pacientes tem o tumor de tireoide, é tratado e fica curado. Os tumores de cabeça e pescoço, a gente é muito dependente do diagnóstico precoce, para que a gente possa diagnosticar esses tumores numa fase onde a chance de cura é muito alta. Quer dizer, a gente tem tumores de, por exemplo, usando a mesma doença, tumor de língua. Tumor de língua inicial, pequeno, quando ele é bem tratado, tem chance de cura de acima de 80%. A maioria dos pacientes fica curado. O mesmo tumor, se ele é diagnosticado numa fase muito mais tardia, o tumor está com 5, 6 centímetros, já invadindo outras estruturas, essa chance de cura cai para 20%. Quer dizer, apenas 1 em cada 5 doentes consegue ser curado mesmo com um tratamento bastante radical. Então, a taxa de cura depende muito, obviamente, do tipo de tumor, mas depende muito, muito mesmo do diagnóstico precoce. Daí a importância, como o Gilma falou, de você ter coragem de procurar o médico no primeiro sintoma, no primeiro sinal. Não esperar aquilo piorar, se agravar, porque aí você automaticamente está diminuindo a sua chance de cura. Se você procura o médico no momento mais inicial, assim que você percebe aquela alteração, você vai ter muito mais chance de cura. Então é importante que vocês tenham essa consciência, que não tenham medo do diagnóstico, porque o diagnóstico não vai sumir se realmente for um tumor. O tumor vai ficar lá, ele vai crescer, vai progredir e ele vai se tornar um problema cada vez mais sério. A Claudete está perguntando, Joel, então como eu posso prevenir uma doença da tireoide? As doenças de tireoide, para quem tem da minha idade a mais, vai lembrar que existiam aquelas pessoas que tinham um papo, que tinha um pescoço alargado, grande, e a gente chamava de bócio. Então, uma das prevenções que nós tivemos a nível populacional de doenças tireoidianas foi ter uma suplementação de iodo na alimentação. Então, os papos, os bócios que nossas avós e nas pinturas antigas a gente via, estava muito relacionado a uma falta de iodo no alimento. Então, pessoas que moravam no interior, que não tinham um acesso ao mar, algas marinhas, etc., elas podiam ter esse aumento da tireoide para compensar e poder produzir mais hormônio. O hormônio tireoidiano, ele é em grande parte constituído de iodo. Então, uma das nossas prevenções, e que é uma luta, um enfrentamento de todo o governo, é manter uma quantidade de iodo no alimento que seja o necessário para a população. Nem menos e também nem mais. Muito iodo também causa doença de tireoide. Então, o que nós temos de suplementação no sal, ele já é suficiente para a nossa tireoide produzir bem o hormônio e não há necessidade de suplementação além desta na nossa alimentação. Não tem indicação de tomarmos iodo ou qualquer composto à base de iodo para isso. A tireoide, ao contrário dos outros tumores de cabeça e pescoço, eu não tenho uma prevenção com evitar fumar e bebidas alcoólicas. Essa não é um modo eficaz de prevenção de doença tireoidiana.
Mas hoje nós temos tanto testes hormonais como o próprio ultrassom que nos auxiliam no diagnóstico e no tratamento das doenças tanto funcionais como também nódulos de tireoide. Então, reforçando, embora a tireoide, a prevenção não seja tão simples, não tem muito que a gente pode fazer, basicamente a gente já faz, mesmo sem saber. Para os outros tumores de cabeça e pescoço, boca e garganta principalmente, é muito importante saber e se afastar dos fatores de risco, como eu já falei, principalmente cigarro e álcool, além do papiloma vírus humano, que é transmitido através de contato salivar, sexo oral. Então também a conscientização que o sexo desprotegido também passa a ser um fator de risco para tumor de garganta, e mais um motivo para você tomar cuidado com isso. Klaus pergunta: faço o tratamento de um tumor de rinofaringe. Estou finalizando a radioterapia. Após o término do tratamento, quanto tempo aproximadamente volta o paladar? Klaus, é uma pergunta difícil, né? Porque depende muito do tipo de tratamento que você está fazendo, o tipo de radioterapia, a dose, a extensão do tumor. Quer dizer, tem uma série de características que influenciam nisso que você está me perguntando. De uma forma geral, a radioterapia é um tratamento muito eficaz para os tumores da rinofaringe. A rinofaringe é uma região que fica por trás da cavidade nasal, é a comunicação que existe entre a cavidade nasal e a garganta. E esses tumores eles são classicamente tratados realmente com radioterapia. A radioterapia é muito eficiente, mas a radioterapia tem seus efeitos colaterais. Então, dependendo, como eu falei, da dose, da localização, do tipo de radioterapia que você está fazendo, você vai ter mais ou menos sequelas, efeitos colaterais desse tratamento. Boca seca é uma alteração muito comum, e a alteração do paladar também é uma alteração muito comum por causa das alterações que acontecem na mucosa da boca. Geralmente, os efeitos da radioterapia, eles se amenizam durante os primeiros 6 meses após o tratamento. Então você vai ver que logo após o tratamento você vai estar com muitos sintomas, e isso vai se amenizando aos poucos durante os primeiros 6 meses. Depois disso ainda continua melhorando um pouco, mas essa melhora passa a ser muito mais lenta. E o que não melhora depois de 1 ano ou 2 anos, dificilmente vai melhorar. Então são sequelas que você infelizmente vai ter que aprender a conviver com o tratamento. Mas de uma forma geral, em até 6 meses você vai experimentar assim, uma melhora significativa dos seus sintomas. E Cássia tem uma dúvida. Ela teve um tumor de base de língua, mas ela não fuma e nem bebe. E aí ela gostaria de saber os outros fatores de risco e como é feito o tratamento para o tumor de base de língua. Perfeito. Cássia, pergunta muito interessante, vai ajudar muita gente aqui no bate-papo. Os tumores de base de língua estão localizados na orofaringe, que é uma região da garganta. A base de língua é a parte mais posterior, a parte lá de trás da língua, a parte da língua que a gente geralmente não consegue ver quando olha no espelho. Os tumores de base de língua, um dos principais fatores de risco, além do álcool e do cigarro, como eu já falei, é o papiloma vírus humano, o HPV, principalmente os tipos 16 e 18. Você pode adquirir esse vírus além do sexo oral desprotegido, como eu falei, mas simples contato com saliva. Então, realmente é muito difícil você se proteger disso, principalmente você não tinha essa informação. Quer dizer, o papiloma vírus é relativamente novo, então quem tem mais de 20, 30 anos nem sabia desse risco que estava correndo. Então, hoje em dia, o que a gente faz para prevenir isso é tentar vacinar as crianças antes do início da idade sexual, que é muito importante, e vem se tornando cada vez mais popular. Então, vacinar as meninas e os meninos. Mas para quem já teve o contato, você não tem muito como se prevenir disso. É ficar atento para sinais precoces, sinais iniciais de possíveis doenças causadas pelo vírus. Então, é um outro fator de risco. Óbvio que para saber se o seu tumor teve uma relação com o HPV ou não, a gente precisaria fazer alguns testes moleculares nesse tumor para saber se ele tem relação com o vírus ou não. E para falar sobre o tratamento, tumor de base de língua ele pode ser tratado basicamente de 2 formas, ou com radioterapia ou com cirurgia. A cirurgia base de língua é uma daquelas regiões que eu falei onde a gente hoje consegue fazer cirurgias de uma forma muito menos invasiva, com menos morbidade, com menos sequelas, com uma recuperação muito mais rápida, utilizando a cirurgia robótica. Então, a cirurgia robótica para a base de língua é uma das melhores indicações de cirurgia robótica em cabeça e pescoço. A gente consegue
com o paciente, obviamente, anestesiado, ele apenas abre a boca, a gente entra com o sistema robótico pela boca do paciente e consegue fazer uma remoção completa, com margem de segurança desses tumores, com uma visão sensacional do sistema robótico, uma visão em Full HD, 3D, com aumento de 10 vezes, quer dizer, uma série de vantagens do ponto de vista técnico, que a gente consegue fazer essa ressecção de forma segura, com menos complicações e melhores resultados funcionais. Então, eu destacaria para você, já que a gente está falando de inovação, que para os tumores de base de língua, a grande inovação é a cirurgia robótica, mas também a radioterapia, junto ou não com quimioterapia, é uma forma eficaz de tratamento para os tumores de base de língua. E a vacina é uma inovação na prevenção. Sim, sim, é uma inovação muito importante na prevenção, sem dúvida nenhuma. E a gente espera que a vacinação se torne cada vez mais popular e talvez daqui a 20, 30, 40 anos a gente veja o resultado disso. Quer dizer, a gente espera que a incidência desses tumores caia muito na próxima geração, graças ao emprego mais frequente da vacinação contra o HPV. E a vacinação do HPV ela é disponível nos postos de saúde para essas faixas etárias que Renan falou, que são crianças a partir de 9 anos e também para meninos. Isso. Nós temos uma pergunta de Adão e ele quer saber se o tratamento da radioterapia na região da boca e do pescoço atrapalha na produção da saliva, que Renan já começou a comentar sobre isso, e o que pode fazer para melhorar após o tratamento. É um pouco do que você comentou. Também é uma pergunta difícil, Adão. Assim, na verdade, já falei um pouco sobre isso. A radioterapia ela tem seus efeitos colaterais, então as glândulas salivares elas estão em volta da boca. E quando você faz radioterapia nessa região, você promove um traumatismo significativo nas glândulas salivares. E elas, uma boa parte das vezes, elas não conseguem voltar a funcionar de forma efetiva após o tratamento. Na verdade, o mais importante para prevenir esse problema é, durante a radioterapia, você utilizar a tecnologia que a gente chama de MRT, que é um tipo de radioterapia com intensidade modulada, que consegue fazer a radioterapia de forma efetiva, tentando poupar as glândulas salivares. Então você consegue ser tão eficiente com o menor dano às glândulas salivares. Essa seria a melhor forma de você prevenir isso. Depois do tratamento, existem alguns tratamentos experimentais, o Secamar inclusive é pioneiro em uma boa parte desses tratamentos, utilização de medicações e saliva artificial para estimular a volta à produção de saliva. Mas como eu falei, tudo depende da dose e de como a radioterapia foi feita, e muitas vezes essa recuperação não é completa, infelizmente. Nós recebemos várias perguntas de vários internautas e muitas delas nós iremos responder após o término dessa nossa conversa. Gostamos muito da participação de todos vocês e eu gostaria de deixar o lembrete que o tumor de tireoide é um tumor muito frequente, muito comum, mas que nós já temos como tratá-lo de forma eficaz, e é um tumor que é muito frequente em mulheres. Então, a taxa de incidência de tumores de tireoide é de 3 mulheres para cada homem. E das nossas cirurgias, o levantamento que o doutor André Iota está fazendo, as nossas cirurgias de 2008 a 2012, de 2.000 cirurgias realizadas, nós temos 4,5 mulheres para um homem. Então, acaba que é um fator de observação você ser mulher, prestar atenção nas doenças tireoidianas, não excetuando que os homens também podem ter doenças tireoidianas, mas é mais um cuidado que nós temos que ter. Agradecemos muito pela participação de vocês e uma boa noite a todos. Renan? Pessoal, acho que foi muito legal, muito informativo o nosso bate-papo, várias dúvidas interessantes, como o João falou, tem várias outras dúvidas aqui que a gente vai tentar responder também. A mensagem que eu gostaria de deixar é realmente em relação à prevenção e diagnóstico precoce do tumor de cabeça e pescoço. É muito importante você se conscientizar sobre os fatores de risco, se afastar dos fatores de risco e, na presença de qualquer sinal, por mais inicial que seja, se você tem suspeita, procure um médico, procure um dentista, procure um profissional de saúde que possa lhe orientar e lhe ajudar, para que, se caso aquilo realmente seja um câncer de cabeça e pescoço, você possa ser diagnosticado na fase mais precoce possível e, como eu falei, ter altas chances de cura com tratamentos
pouco mórbidos, pouco invasivos, você vai ter poucas sequelas e vai ficar curado daquela doença. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, eu acho que essa é a grande mensagem do Julho Verde, do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E eu também gostaria de agradecer a todo mundo que está aí acompanhando ao vivo pelo Facebook, foi muito legal e espero que a gente tenha ajudado aí de alguma forma. Boa noite.